Numa organização criminosa, cada bandido tem a sua importante função. Alguns trabalham como soldados protegendo os chefões, outros são responsáveis pela venda dos ilícitos, outros já responsáveis pelo transporte da mercadoria. Já alguns braços se infiltram dentro da política e até mesmo em importantes áreas jurídicas. E tem aqueles, é claro, que são responsáveis por dar um sumiço nas pilhas de corpos deixadas para trás devido a constantes confrontos e desavenças que todo grupo criminoso enfrenta. Esse é o caso de El Pozolero, um homem que era tão bom em sumir com corpos de inimigos que foi trabalhar para um dos principais cartéis do México. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história então de El Pozolero, o homem que derretia corpos. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Se por um lado em Breaking Bad nós tínhamos Walter White e Jesse Pinkman utilizando ácido fluorídrico para dissolver corpos, que na prática convenhamos que não é tão eficiente assim com matéria orgânica, por outro lado nós temos El Pozolero utilizando sim algo bem mais eficaz para essa finalidade, soda cáustica. Mais de 300 corpos em ácido enquanto atuava sob o comando do cartel Los Arellano Félix e posteriormente para o cartel de Sinaloa, trabalhando diretamente para o narcotraficante mexicano Teodoro Garcia Cimental, também conhecido como El Teo. Meza admitiu dar fim em cerca de 300 cadáveres, mas algumas fontes afirmam que esse número na verdade excede para mais de 1000. El Pozolero. Santiago era um simples pedreiro. É dito que era um homem reservado, de poucas palavras. Ele nasceu em 1964 no estado de Sinaloa, no México. Pozolero veio de uma família muito humilde, mas como um simples pedreiro foi trabalhar num dos maiores cartéis mexicanos. Meza Lopes ingressou no mundo do narcotráfico após a sua irmã ter sido violentada por membros de uma organização criminosa na região onde ele morava. Em busca de vingança, Santiago procurou o cartel de Tijuana para garantir a sua proteção e também para garantir que os criminosos pagassem pelo que tinham feito com a sua irmã. Quem atendeu o pedido dele, diretamente, foi o Teodoro Garcia Cimental, também conhecido como El Teo. A partir daí, é dito que Meza Lopes começou então a fazer parte do cartel Arellano Félix, primeiro como pedreiro e depois também cuidando de cavalos, isso em 1996. É dito que El Pozolero conseguiu a sua vingança, matou os homens que abusaram de sua irmã, e a partir daí então ele tinha uma dívida com o cartel. Passado mais algum tempo, os chefes ali do cartel, o Efraim Pérez e o Jorge Aureliano Félix, o El Macumba, eles mostraram para o Meza um tambor cheio de água e outras substâncias. Eles demonstraram para El Pozolero como que uma perna de boi poderia ser desintegrada em apenas 2 horas. 6 meses depois, eles começaram a usar o tambor cheio de ácido para poder dissolver carne humana. Outros homens também entraram para treinar e fazer o mesmo que El Pozolero fazia, mas é claro que Santiago ele era diferenciado, ele se destacava, era o principal nessa função. O processo todo seguia os seguintes passos. Primeiramente, os corpos eram despidos, depois colocados dentro de um tambor cheio de água e soda cáustica. Depois aquecidos, enfim, tinha outras coisas também que eu não vou ensinar para vocês como que se livra de um corpo, Isso pode me complicar. Dá uma cadeia. Bom, mais tarde Meza descartava os restos que não eram dissolvidos, como dentes, unhas, partes de ossos. Ele tacava gasolina, ia queimando ali até virar fumaça, deixando praticamente nenhuma prova. E o título El Pozolero não veio à toa. Na verdade, veio de um tradicional prato mexicano chamado de pozole, que nada mais é do que um ensopado de carne. Acho que vocês entenderam a referência, Eu entendi a referência. O Meza ele praticava suas ações em cerca de 10 instalações da cidade de Tijuana pertencentes ao cartel de Sinaloa, sendo que um dos locais mais notórios em que o criminoso fazia esse seu trabalho sujo
sujo era no Chicken Coop. Era uma fábrica de galinhas situadas nas proximidades da fronteira do México com os Estados Unidos. E lá, por conta dos inúmeros assassinatos que aconteciam, acabou meio que se tornando uma espécie de vala para corpos. Eu não ouvi o que eu ouvi. Para se ter noção, cerca de 250 quilos de ossos e partes de ossos foram extraídas desse local em 2017. Lembrando que esse é um dos locais de desova. O cartel de Sinaloa tinha muito mais. Bom, o lugar ficava na rodovia, também era usado para criar galinhas, e El Pozolero acabou usando esse local de cemitério por mais de 1 ano e meio. De acordo com Fernando Osegueda, presidente de uma organização chamada de Unidos por los Desaparecidos, um total impressionante de 16.500 litros de matéria humana foram extraídos de locais ali em Tijuana e todos tinham sido dissolvidos em ácido. Como eu comentei, o El Pozolero ele ensinou outras pessoas também a fazer o mesmo trampo que ele fazia, né? Colocando a água, o ácido nos barris, e eles também chegavam a jogar ali em desfiladeiros. É claro que depois começou a ficar tão profissional o negócio que o que sobrava ali, os restos que sobravam, né, eles acabaram instalando um sistema de drenagem, né, para poder jogar aquele ácido todo, aquela gororoba fora, e aí também poder ali enterrar ali partes de ossos que não dava ali para poder derreter, né. O Meza ele até chegou a dar alguns detalhes do serviço. Aspas. Era o diabo para movê-los. Eles pesavam muito. Depois de tudo limpo, guardávamos os barris. Também lavávamos o ralo com água quente, porque os restos grudavam nos canos. Bom, se o nosso Walter White tivesse pegado algumas dicas com ele, com certeza não teria passado tanto sufoco para dar o fim no corpo de Emílio, não é mesmo? Mas essa vida de sopeiro, né, se é que existe essa palavra, essa vida de fazer sopa com carne humana, parece que uma hora cansa, né? E chegou um momento em que El Pozolero ele disse ao cartel que não queria mais fazer isso. Além disso, segundo ele, sempre foi inflexível em afirmar que nunca matou ninguém. Nenhuma das vítimas. Ele só se encarregava de limpar a bagunça. E ele também disse que nunca dissolveu corpos de mulheres nem de crianças. Enfim, um criminoso com princípios, eu diria. Ele não tem culpa nenhuma, ele é super gente boa. Ele ainda disse que recebia cerca de $600 por semana por esse seu trabalho. O que, convenhamos, é um valor muito baixo até, não é? Para essa categoria aí de trabalho, né? Mas como a situação dele era bem precária, ele aceitava esse valor para fazer algo tão sério, né? A esposa de Meza, chamada de Irma, explicou uma vez que ele costumava dizer à família que preferia, não se orgulhava, mas preferia fazer esse tipo de trabalho sujo ao ver a sua família morrer de fome. Prisão e liberação. El Pozolero foi detido em 2009, parece que depois que saía de uma festinha, algo do tipo, né, meio embriagado, e aí ele recebeu ali uma sentença de mais ou menos 10 anos em 2012, é claro, pelo seu envolvimento com o crime organizado e por enterros clandestinos. No entanto, 10 anos se passaram e agora em 2022 o Meza está prestes a cumprir a sua sentença. Então provavelmente ele será libertado da prisão ainda esse ano ou ano que vem. Isso já não foi, né? A gente não conseguiu uma informação mais precisa sobre o estado dele, mas a informação mais recente que a gente achou dizia isso aí. Então ele já provavelmente pode até estar solto já, né? Ou tá quase saindo, né? O problema disso tudo, acredite se quiser, é que enterro clandestino não é necessariamente visto como um crime muito grave lá no México, né? Fazendo, é claro, com que as famílias das vítimas ficassem então profundamente decepcionadas com a pena que ele pegou na época. Tanto que as famílias até chegaram a ir ali nesses locais aí onde acharam os restos mortais para tentar identificar ali os seus entes queridos, mas ninguém conseguiu identificar nada, cara, porque praticamente não tinha nada, praticamente tinha resto de osso lá só. Então nem a perícia mesmo conseguia identificar quem que eram essas pessoas, né? Bom, a notícia de fevereiro desse ano dizia que muitos desses familiares estavam tentando convencer também o Congresso da região para reformar a lei e manter o Meza na prisão por mais tempo, né? Mas eles não receberam nenhuma resposta, né? Enfim, a notícia ainda diz que o El Pozolero continuaria cumprindo a sua pena de prisão até abril aí deste ano. Bom, essa é a história do El Pozolero, o homem que derretia corpos. E aí, cara, doideira, hein? Você assistiu Breaking Bad, viu lá na primeira temporada, quando o Jesse e o Walt tinha que derreter o corpo do Emílio?
Então, o Hélio Pozoleiro fazia isso aí. Vagabundo! Me segue no Instagram para me deixar a sua sugestão de vídeo. É claro, se você viu o vídeo até aqui, significa que você gostou. Então, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber todas as notificações. A gente tá tendo 2 vídeos por dia aqui no canal, beleza? A gente se vê mais tarde. Falou!